Fala pessoal, estamos no ar com mais um Fechou com Elegância e o programa de hoje a gente vai receber ela, que a voz dela é muito conhecida. Ela é radialista e jornalista, Cris Marques. Douglas, obrigada pelo convite, o seu programa já é um sucesso e eu estou muito feliz de estar aqui e ter sido convidado por você. Eu que já te entrevistei tantas vezes, né? Hoje batendo esse papo vai ser muito bom. Eu que agradeço por você ter aceito. Você é uma pessoa que eu admiro muito, tem tantos anos aí de rádio, enfim. Inclusive, gostaria que você contasse pra gente aí um pouco da sua história, como que você iniciou no rádio. Douglas, a minha caminhada no rádio é longa, né? Mais de 30 anos já. Mas eu comecei lá atrás, na Rádio Nacional, que era uma rádio do governo, né? Lá em Alta Floresta, Mato Grosso, bem lá, pertinho da Amazônia Legal, já na Amazônia Legal, num lugar que não tinha nada para eu ouvir, para aprender a fazer rádio, né? E eu, naquela época, eu trabalhava na recepção de um hospital, onde eu trabalhava só na área de convênios médicos. E eu conheci o gerente da Rádio Brás, lá da Rádio Nacional, e ele conversando comigo, ele falou, nossa, você tem uma voz tão bonita, você não quer fazer um teste na rádio? Eu falei, não sei, né? Eu não, nem vivi o universo do rádio até então. Aí, não, vai lá, faz um teste. Eu peguei e fui. Ele me deu um papel de telex, olha, para eu ler, tudo tem aquele E com H no final. E eu fiz, eu falei, meu Deus, não nasci por isso não. Fui embora. Aí não teve, vem aqui, vou fazer um teste novamente. Aí eu fui, nunca mais saí. Fiz um dia, programa gravado, depois nunca mais, só ao vivo. E lá era musical só, né? Anunciava música. E desde então eu já tinha aquela vontade de colocar notícia dentro do que eu já fazia ali no rádio. E eu pegava as notícias que a gente recebia via telex e eu lia as notícias que vinha direto de Brasília, né? Porque a Rádio Nacional ela é de rede já desde aquele tempo. Então as FMs que o governo tinha espalhado naquela época, mais de 15 emissoras na Amazônia Legal, além de São Paulo e Rio de Janeiro, Rádio Nacional, né? E então tinha o repórter nacional 1, 2, 3, durante toda a programação. E eu achava super legal. Aí eu falei, eu vou pegar as notícias que vêm pra gente aqui e eu vou começar a fazer. E foi assim. Aí eu fiquei uns 2 anos só lá em Alta Floresta. Aí o governo começou a vender todas as emissoras. E foi vendendo, vendendo. Quando ele chegou a vender Alta Floresta, a gente que tinha transmitido, retransmitia também a TV Nacional, já não tínhamos nem tinha uma cartucheira no ar, tá uma coisa sucateada, terrível. E eu peguei e pedi minha conta. Falei, nossa, pedi uma conta de uma rádio nacional, um emprego federal, onde eu tinha assistência médica, odontológica, inclusive em Brasília, com disponibilidade do avião da FAB, que lá tinha base também. Falei, não, isso não me prende mais não, gente, estou regredindo. Fui para Cuiabá, no 5º dia eu já estava empregada em Cuiabá. Eu cheguei numa FM, que depois eu fui trabalhar nela, e tinha as pessoas, as mulheres já estavam, a rádio já estava operando e falando, os profissionais. E eu até então não operava em emissora de rádio. Aí eu cheguei e conheci a gerente, uma Sandra Cariba, uma pessoa maravilhosa. E ela falou, olha, eu não estou precisando aqui, mas o meu amigo da Rádio Cuiabana, o Júlio Coutinho, ele vai gostar do seu trabalho. E me indicou, foi super bacana. E lá eu cheguei, ele falou, olha, você tem uma voz maravilhosa, mas você não tem o seu inglês para anunciar as músicas e tal. Você vai trabalhar na produção de textos comerciais, que eu já fazia, né? E fazer gravações comerciais, enquanto isso vai fazer um laboratório. E foi que deu certo. Dali uns 3 meses eu estava no ar, fui fazer um curso de inglês também, para poder aprender um pouquinho, né? Porque senão não dá. E foi bom, porque ali eu fiquei mais uns 2 anos, aí em Cuiabá abriu Rádio Cidade, que naquela época era o auge, né? Rádio Cidade, nossa. E me convidaram, eu fui para a Rádio Cidade, que é igual jogador de futebol, onde me chamavam, era uma experiência nova, e eu estava indo. Rádio Cidade fiquei um bom tempo, depois eu saí da Rádio Cidade, voltei numa outra oportunidade, mas já no jornalismo. Eu fazia os destaques do jornal, o Estado do Mato Grosso, dentro da programação da Rádio Cidade, que esse jornal era do dono da Rádio Cidade. Então eu entrava às 6 da manhã, com as notícias do jornal, os destaques do Jornal Estado do Mato Grosso, né? 100% melhor, 100% melhor, 100% mais barato, acho que esse era o slogan, não me lembro bem. E ali eu fiquei um bom tempo. Mas trabalhei também na Rádio Gazeta, em Cuiabá, trabalhei na Rádio Capital. Nossa, Fiz televisão, nossa, na TV Globo Cuiabá eu fui repórter também, mas abandonei, sabe por quê? Eu gosto do rádio, eu não consigo viver, não consegui viver televisão. Mas depois eu fui fazer televisão, fiquei 2 anos na Band,
onde eu apresentava um jornal de serviços, né? Tudo que acontecia em termos de eventos, festas, e era via satélite, né? Ia tudo. O pessoal de Dracena me assistia, muita gente. O seu Irineu da Banca mesmo me assistia, né? O pessoal que tinha parabólica na época, eles pegavam e acompanhavam a programação do TBO Notícias, da TV Bandeirantes Cuiabá. Mas eu continuei fazendo rádio, independente da televisão, trabalhava na Gazeta. À noite, eu saía da TV à tarde e ia para a Rádio Gazeta à noite. De lá, meia-noite, ia para casa. Chegava em casa quase 1h da manhã. Uma loucura, sempre trabalhei muito, gravei bastante para produtoras lá, né? Fui locutora oficial do Pão de Açúcar, quando ele tinha lá em Cuiabá. Fiz muita campanha para políticos, né? Para governador, para as primeiras damas também, dos governadores para os quais eu fazia as campanhas. Foi uma época assim, boa, a gente ganhava muito bem no rádio, era um salário muito bom. Né? Em 92 eu recebi um convite do seu Oswaldinho, né, dono da Rádio Liberal, a antiga Nova Dracena, que tinha também a Nova Dracena, né? Aí ele abriu a Liberal e eu acabei vindo para cá, isso em 1992. Fiquei em Dracena até 94 e voltei para Cuiabá. Foi onde eu voltei, fazendo Rádio Gazeta à tarde e depois a televisão com esse programa, o TBO Notícias. Fiquei um tempão lá e as demais gravações que não dá para parar, né? Coberturas de eventos também fiz bastante, né? Gravação de spots para TV lá, eu fazia muita gravação através das produtoras, né? Então foi bacana. Cris, e você é conhecida como a Cris Marques da Liberal FM. Você tem essa noção? Tenho essa noção porque eu tô nessa terceira volta para a Liberal, eu tô há 16 anos. Né? Vai para 17, muito tempo. E como que é a sua relação com os ouvintes, assim? Tipo, por exemplo, como eu já fui entrevistado por você e conheço, eu posso estar em qualquer lugar. Se eu escutar a sua voz, eu falo, nossa, olha a voz da Cris Marques. Porque é uma voz muito diferente. Como que é a sua relação com os ouvintes? Olha, os ouvintes realmente é quem me coloca lá em cima, né? Porque quem me ouve me dá a oportunidade de estar no rádio. Porque eu sempre falo assim, o radialista, principalmente o radialista, o locutor, quem deixa ele no ar praticamente é ele, porque as pessoas só vão te ouvir se você tiver um trabalho legal, interessante, né? A voz é importante também, claro que sim, mas você tem que ter um trabalho legal, importante. E eu gosto de levar informação. Nesse tempo todo que você tem aí de carreira, tem alguém que você entrevistou, ou alguma matéria que você fez, alguém que você recebeu na rádio e que te marcou? Tem bastante. Tipo assim, em Cuiabá, eu lembro que eu não entrevistei, mas eu acompanhei ele, o Amado Batista. Ele chegou para uma entrevista na Rádio Globo, né? Lá tinha Globo, FM, Globo AM, era rede. Hoje acho que não tem mais. E ele pedimos para ele gravar umas vinhetas. E ele foi tão gentil, ele foi no estúdio e gravou. Falei, Amado, faz assim, faz assado, né? Grava o programa tal, muito bacana. Outro cara que eu também trabalhei, eu gosto muito quando eu posso ouvi-lo, na ESPN, acho que ele está hoje, é o Cledi Oliveira. Ele trabalhou comigo na Rádio Globo de Cuiabá, fez a M, e eu acabei levando ele para apresentar um programa de esporte na TV Globo Cuiabá. E falou, Cris, eu não sei fazer isso, eu não consigo fazer. Não, vai lá, você leva jeito sim. E ele foi fazer o esporte na TV Globo Cuiabá. E depois de muito tempo, ele foi para São Paulo, e estava lá, uma época eu vi ele na ESPN. Falei, nossa senhora, muito legal. Ele falou, a culpada é você. Nesses anos todos de carreira na rádio aí, você consegue perceber, queria que você falasse a diferença que era de fazer rádio lá no começo e o jeito de fazer rádio agora. Tem muita diferença? Muita diferença. Nossa, quando a gente começou, eu comecei fazendo tudo ao vivo. Até o comercial, era numa cartucheira que você gravava, você não podia errar. Eu me lembro que fui gravar os comerciais dos Correios, e eram 4 spots no mesmo cartucho. Foi uma loucura. Eu estava começando rádio, mas consegui, porque eu gosto de tentar e vou até o fim. Não aceito não, eu acho que você tem que se superar. E foi bem assim. Você perguntou de relação de ouvinte, eu tenho um ouvinte, eu tinha, né, na época, um ouvinte em Cuiabá, ele fazia parte da Associação dos Cegos. E eu voltei para cá, e quando eu voltei em 94 para Cuiabá, a primeira ligação que eu recebi foi a dele, o Jurandir. Cris Marques, você já está de volta, que bom que você voltou. Então, você como que é importante o rádio? Ele me ouvia, todo o pessoal ouvia, eu gravava para ele estava estudando, fazendo o 2º grau, e ele precisava de umas matérias para ele poder ouvir na fita cassete.
Ele me deixou um gravador a fita, eu gravei umas matérias de geografia, de história para ele, sabe? Um trabalho assim voluntário. Eu gosto muito assim, de estar presente na vida das pessoas e fazer a diferença, né? Ô Cris, com a chegada da internet, você acha que isso mudou o rádio de alguma maneira? Você acha que o rádio está perdendo espaço? Não, o rádio só triplicou. Porque o rádio, antigamente, você ouvia no radinho, onde você sintonizava, 92,7, né? Depois já passou a ver no Facebook, no YouTube, no site. Então, eu acho que as redes sociais deu esse up no rádio. E eu acho também que mudou, né? Eu estou vendo muitas rádios aí, por exemplo, que hoje eles saem a voz na rádio, mas eles também gravam também. Então agora o rádio também, o programa de rádio também é gravado e ele passa nas entrevistas também. Eu acho que é um outro jeito de fazer também. Eu acho que as pessoas estão se reciclando, digamos assim. Eu acho que as redes sociais, a internet veio somar muito, em todos os sentidos. Tem aquele público que está no Spotify, né? A gente sabe que pendrive todo mundo tem, mas aquela programação diferenciada que o rádio coloca para você, essa é ímpar todo dia. O locutor está ali, está mandando um alô para você, está falando notícia do dia. Então, é por isso que o rádio tem esse glamour todo e todo grande artista gosta de fazer rádio. Adriano Galisteu, Luciano Huck, todo mundo queria. Até Hebe Camargo. Acho que eu quero fazer rádio também, viu, Cris? Demais. Sabe, eu não sei se você tem essa impressão, mas olhando as emissoras de rádio, por exemplo, você acha que tem pessoas jovens fazendo rádio? Tá vindo uma nova geração aí de rádio ou não? Tá vindo e esse glamour continua, né? Esse dia eu estava vendo uma emissora aqui próxima daqui, uma locutora praticamente novinha, né? E aí ela interage bem nas redes sociais também. Tem mais gente, eu acho, que está chegando, mas o problema é que o rádio deixou de empregar muita gente, porque ele ficou muito compacto. Então, antigamente era 24 horas de programação ao vivo. Eu me lembro que em Cuiabá, na Rádio Clube, depois que era a rádio do Grupo Zaran, da TV Globo, que eu voltei, fui trabalhar na rádio, coordenei aquela rádio, né? A gente tinha programação 24 horas. E notícia de 1 em 1 hora, e bastante, era um break grande de notícia. Os locutores todos prontos, sabe? Isso 24 horas. Hoje o rádio, ele segue ao vivo até as 7 da noite. Nas pequenas cidades, nos grandes centros, não, eles continua a todo vapor o rádio nas cidades grandes, né? Ele acompanha a vida noturna, né? Então, esse resumir rádio compactado deixou de empregar mais gente. Então, o espaço pequeno. Então, é uma vaga para um monte de gente querendo. E se você não fosse radialista, qual profissão você teria? Você já chegou a pensar nisso? Porque você começou muito cedo no rádio, né? Comecei cedo no rádio e é aquilo que eu te falei, né? Naquele hospital, quando eu comecei, eu fazia quase que um trabalho de assistente social, além dos convênios. Porque naquela época não tinha INSS lá, não tinha nada. Se a pessoa chegasse para internar e não tivesse dinheiro para pagar tudo, eu passava lista de medicamentos para a pessoa trazer, porque o hospital não ia internar sem grana, era tudo particular naquele fim de mundo. Eu me lembro que tinha uma freira da Pastoral da Saúde, que ela fazia esse trabalho de levar medicamento para o paciente que não podia pagar toda a despesa. E numa cidade como Alta Floresta, você tem uma periferia de garimpo, muito garimpo, os acidentes são muito graves, né? As pessoas, criança com muito sarampo. Naquela época, hoje não, hoje tem uma vacina, a saúde hoje é outra, mas para mim, que vi isso lá atrás, então acho que assistente social seria uma profissão que eu abraçaria, porque eu gosto muito de me doar, de fazer pelo outro, né? Eu me incomodo às vezes com o problema dos outros. Às vezes, na rádio chega um documento perdido lá, eu corro no Facebook, já vou se olhar. Preocupa. Falei, nossa, que transtorno para a pessoa. Eu vou lá no Facebook, vou no Instagram, eu procuro, eu acho, eu ligo no SUS, até de cartão fidelidade eu ligo para saber, se você não tem um telefone para contato, você liga para mim, porque também não posso ficar pegando o telefone dos outros, né? E as pessoas também não podem estar passando. Tem aquela lei de proteção de dados, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas eu sou uma pessoa que eu gosto de fazer pelo outro. Para a gente finalizar, as pessoas conhecem muito a Cris Marques, da Rádio Liberal FM, mas as pessoas não sabem da sua vida. A sua família é daqui? Você tem filhos, tem netos? Olha, eu vim para cá com 6 anos de idade. Então, minha família é praticamente toda daqui. Tenho netos, tenho bisnetos já, tenho
3 filhos, né? Todos moradores de Dracena? Não, o Rômulo está em Santa Catarina, né? É advogado lá. A minha neta Júlia recebeu essa semana agora, passada, a carteira da OAB, também já está advogando. A outra minha filha está terminando Ciências Contábeis. E a Regiane trabalha numa ótica, é gerente de uma ótica. Então, estamos aí, né? Encaminhado. Estou agora querendo também ficar mais cuidando de neto, é bem legal. Continuar trabalhando, mas dar um olhar maior para a família, porque eu trabalhei muito e fiquei muito distante, né? A gente não vê as crianças crescerem, né? Sim, agora é uma outra fase, né? É uma outra fase. E o homem está vivendo até 100, 120 anos, né? Como certo. disse o nosso ex-presidente Michel Temer, então a gente tem que se preparar, né? Para viver bem, com qualidade de vida. Com saúde. E com saúde e cuidar dos nossos. Passamos por uma pandemia, foi muito triste, perdemos muita gente querida, né? E a gente sabe que ainda não saímos dela, estamos saindo. Mas a gente tem que viver com alegria, cara. Fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que fizesse pela gente. Que o que a gente leva da vida é isso. Sabe? Isso aquele sentimento de bem servir. Né? É isso. Não nos cansarmos de fazer o bem. Isso é aí, bem por aí. Cris, gostei muito de conhecer. Né, Obrigada, eu também. Eu que já te conheço, gostei mais. Isso, a gente se encontra nos lugares, mas a gente não sabe muito da história do outro, né? E eu acho que um dos objetivos desse programa é isso. É que as pessoas passem a conhecer um pouco mais da história do entrevistado, né? Tenho certeza que as pessoas de casa estão assistindo e conheceram um pouquinho mais de você e tenho certeza que vão te olhar agora até com outros olhos também. Que bom! Além de me ouvir, claro, né? Obrigada, Douglas. Até uma próxima, tá? Isso Parabéns aí. pelo programa. Tá um sucesso. Então a gente faz uma dobradinha, depois eu vou lá na rádio dar uma entrevista para você também. Com certeza, tá? Tá sempre lá, sempre portas abertas para você. Ainda mais que você está na cultura, acho que a cultura é tudo de bom, muda a vida da pessoa. Não dá para pensar numa vida saudável sem a gente pensar na cultura, né? Obrigado, Cris. Cultura, obrigado mesmo. educação, transformação mesmo. Obrigada a você. Então tá bom. Pessoal, espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da Cris. Ela está sempre na rádio, tenho certeza que vocês já escutaram ela em algum momento, que a voz dela é muito conhecida. Espero que vocês tenham gostado do programa. Eu espero vocês na próxima quarta, às 20 horas, pela TV Interativa. Estarei te acompanhando, viu? Obrigado. Fechamos com elegância? Obrigada a você. Sim, com certeza. Um abraço para você. Até a próxima, tá? Até a próxima.